mais notícias. Agora chegando com notícias nacionais para você. Moraes arquiva caso contra Mota e Ciro Nogueira por suspeita de contrabando em voo. Essa notícia aqui, ela é quente e nós estaremos destacando para você, acompanhando o nosso Jornal da Terra, as informações lá do portal Metrópolis. Vamos então acompanhar. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, arquivou a investigação contra o presidente da Câmara, Hugo Mota, no caso das bagagens que teriam entrado no Brasil sem fiscalização. De acordo com a coluna Igor Gadelha, aqui do Metrópolis, a decisão do ministro do Supremo também beneficia outros 3 parlamentares. São eles o senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, e os deputados federais Dr. Luizinho, do PP do Rio, e Isnaldo Bulhões, do MDB de Alagoas. A investigação tinha sido aberta pela Polícia Federal. O caso começou após suspeitas de que um auditor da Receita Federal teria permitido a entrada de bagagens no país sem a fiscalização adequada. As bagagens estavam em um voo que vinha da ilha caribenha de Saint Martin. Na aeronave estavam os parlamentares investigados. O avião particular era do empresário Fernando Oliveira Lima, conhecido como Fernandinho. Ele é apontado como operador de plataformas de apostas ligadas ao chamado Jogo do Tigrinho. Durante a apuração, a Polícia Federal identificou que havia autoridades com foro privilegiado entre os passageiros. Por isso, o caso foi enviado ao Supremo Tribunal Federal. Mas a Procuradoria-Geral da República defendeu o arquivamento em relação aos parlamentares. Segundo a PGR, não havia indício de participação deles em qualquer irregularidade. O órgão também afirma que imagens mostram os passageiros passando normalmente pelos procedimentos de fiscalização. Ainda de acordo com a PGR, não há evidências de ligação entre os parlamentares e as bagagens investigadas. Alexandre de Moraes concordou com o parecer. Na decisão, o ministro afirmou que não existem indícios mínimos de crime praticado pelos parlamentares. Moraes também disse que a simples presença deles no voo não justifica a continuidade de uma investigação criminal. Com isso, o inquérito foi arquivado apenas em relação a Hugo Mota, Ciro Nogueira, Isnaldo Bulhões e o Dr. Luizinho. O restante do caso, no entanto, continua. Moraes determinou que as apurações sobre os demais investigados, que não têm foro privilegiado, sejam enviadas à Primeira Vara Federal de Sorocaba, em São Paulo. E você segue acompanhando tudo aqui no Metrópolis.com e no nosso canal no YouTube. Muito bem, gente, é isso aí. Sejam bem-vindos ao nosso Jornal da Terra. Tá aí, então, a matéria aí do portal Metrópolis. Não há evidências, né, que essas autoridades tenham envolvimento, né, nessa questão ali das malas que entraram no Brasil, que são oriundas, né, de um paraíso fiscal, né? Essas malas entraram no país sem serem certificadas, sem passarem até por aqueles aparelhos que identificam, né, se tem arma de fogo, se tem droga, enfim. Agora será investigado então aí pela vara da Polícia Federal, ou da Justiça Federal, no interior do estado de São Paulo, a mando do Alexandre de Moraes, uma vez que as autoridades com foro privilegiado, que justificaria a presença, então, do caso no STF, então, segundo a PGR e Alexandre de Moraes, eles não têm envolvimento, então, com as malas. Eita! Eles não têm envolvimento, então, com essas malas que entraram no Brasil sem serem fiscalizadas. Continuamos aqui com o nosso Jornal da Terra. A Polícia Militar encontra bicicletas furtadas, moto e drogas durante a operação em Vilhena. A ação começou após a denúncia no bairro Embratel e terminou em Boca de Fumo, na Vila Operária. Mais uma vez, a Polícia Militar aqui do Cone Sul batendo pesado contra a criminalidade. Operação da Polícia Militar estourou 2 imóveis e desarticulou um esquema de receptação de veículos furtados e também
tráfico de drogas na tarde desta quarta-feira, dia 20 de maio, em Vilhena. A ação resultou na prisão de 4 suspeitos, além da apreensão de uma motocicleta, 6 bicicletas, um simulacro de arma de fogo e quase 1 quilo de entorpecentes. Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a ocorrência teve início no bairro Embratel. Após a guarnição da Rádio Patrulha receber denúncias de que uma residência na rua R servia como depósito de produtos roubados. No local, os militares abordaram 2 suspeitos identificados pelas iniciais W e P. Com a autorização dos abordados, os policiais vistoriaram uma casa e encontraram 2 bicicletas elétricas, uma preta e uma vermelha, além de uma bicicleta Lotus da cor amarela. Os suspeitos confessaram que a bicicleta elétrica preta era furtada, mas não souberam explicar a origem das demais. No interior do imóvel, os militares também apreenderam uma chave mixa, ferramenta usada por ladrões para violar ignições de veículos e também fechaduras, um simulacro de pistola, além de pequenas porções de maconha e cocaína escondidas no armário da cozinha. Questionados sobre onde conseguiram as drogas, os homens delataram o endereço na rua 347A, no bairro Vila Operária. A guarnição se deslocou imediatamente para o local indicado na Vila Operária. Ao notarem a chegada da viatura, outros 2 indivíduos identificados como K e J tentaram correr para os fundos do quintal, mas foram capturados após um rápido cerco policial. Dentro da residência, os militares localizaram uma motocicleta Honda Pop 100 de cor vermelha, com registro de furto no sistema. A dupla alegou que terceiros haviam deixado o veículo ali para ser guardado, mas recusou revelar os nomes. Aos fundos do lote, foram descobertos diversas peças de motos desmanchadas e mais 3 bicicletas, uma Caloi rosa, uma Lotus cinza e uma Lotus vermelha, em perfeito estado de conservação, levantando suspeita imediata de furto. A Polícia Militar também apreendeu na casa uma balaclava, um capuz usado para esconder o rosto em assaltos. A rádio comunicador, balança de precisão, papel filme, um televisor, uma caixa de som e um smartphone de providência duvidosa. Gente, dar os parabéns, né, para a polícia, tá certo? Que receberam a denúncia e já foram em cima, tá? Já foram em cima. Eu conheço outros estados, né, que que a situação não é bem assim não, meu amigo. Você vai na polícia e denuncia, eles vão investigar, vão iniciar um processo de investigação, tá? A gente vê isso acontecendo até em outras regiões, tá, do Brasil, mas aqui no Cone Sul de Rondônia, a Polícia Militar está de parabéns, tá bem? Parabéns à Polícia Militar do estado de do estado de Rondônia, tá? Para você ligado aqui comigo, voltando às notícias nacionais, é um ping-pong, a gente fala um pouquinho aqui da região, fala um pouquinho daquilo que está acontecendo a nível nacional e agora, defesa pede a transferência de Vorcaro para Papudinha. O pedido foi enviado ao STF um dia após a Polícia Federal rejeitar a proposta de delação do banqueiro. Daniel Vorcaro estava preso na Superintendência da Polícia Federal em uma cela maravilhosa, aquela cela que foi ocupada até pelo Jair Bolsonaro, né? Ali, aparentemente, o único problema é a central de ar-condicionado, que fica ligado o dia inteiro, do lado, um barulho, né, terrível. Eu me lembro que na época que o Bolsonaro estava preso lá, a Polícia Federal entregou aqueles tampões, né, de ouvido, esses que os trabalhadores, né, que trabalham em local onde se tem muito ruído utilizam, né? Geralmente operadores de máquinas pesadas utilizam, né? Parece um fone de ouvido e você imagina, né? Você reclama do barulho e te dão um negócio para você enfiar no ouvido para você não ouvir o barulho, né? E aí o Bolsonaro, né, foi transferido e agora a defesa do Daniel Vorcaro
pedindo então a transferência dele para a Papudinha. Diz que bateu o desespero, hein? Você imagina um cidadão, né, como Daniel Vorcaro, acostumado no luxo, festas, né, bagunça, né, essas festas, como é o nome, né? A gente tenta evitar, né, algumas palavras, né? Essas festas aqui samba lelê, não é? Bumbum lelê pra lá, samba lelê pra cá, e aí agora, né, acostumado no luxo, tomando e pagando para autoridades aplaudindo o discurso dele, aí na Europa, tomando o uísque do mais caro que existe, né? E agora se vê preso, reclamou que é uma cela fedida, né? Imagina só como deve estar aí o Daniel Vorcaro. Pois é, Vorcaro, mas na hora de contar os podres, não conta, né? Na hora de entregar os amiguinhos, não entregou os amiguinhos, né? Aí a Polícia Federal falou, a gente não precisa dessa delação premiada, essa delação aí meia bomba, tá certo? Vamos então destacando para você agora o que é a reportagem a respeito do assunto lá da CNN Brasil. Vamos lá. Dia pra você. Sextamos, hein? Sextou, finalmente, né? Que seja uma sexta extremamente tem sido algo, ainda mais quando a gente fala de Brasília. Ô, Theo, vamos falar do caso do Banco Master. A defesa de Daniel Vorcaro pediu ao STF, né, Supremo Tribunal Federal, a transferência do ex-banqueiro para a Papudinha. Ele está preso, a gente relembra vocês, na superintendência da PF, desde o começo, né, desde que começou a negociar uma proposta de delação premiada. O que a gente pode esperar? Vai existir essa transferência? Há expectativa ou não? Olha, tudo vai depender do ministro André Mendonça e não é o único pedido que tem na mesa dele para a transferência do Daniel Vorcaro. Esse é um ponto que é importante. O Daniel Vorcaro foi preso, a gente trouxe ontem toda a cronologia dele com relação à justiça nos últimos meses, foi preso no dia 4 de março, fechou um termo de confidencialidade para dar início às tratativas para a delação premiada dele. A delação começou a não andar. No dia 20, a Polícia Federal rejeitou a proposta de delação premiada dele e a Polícia Federal já havia pedido ao ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, a transferência dele, que está na sede na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, pedindo para que ele vá para um presídio federal, que já dá uma sinalização de que ele não estava colaborando tanto com a justiça e que não fazia sentido ele continuar na superintendência, porque a ideia de ele ir para a superintendência era justamente dar início às tratativas e elaborar essa proposta de delação premiada. O que aconteceu ontem? A defesa do Daniel Vorcaro pediu a transferência dele da superintendência da Polícia Federal para a Papudinha. Por que isso aconteceu? Porque a estrutura da sede para onde ele foi transferido na Polícia Federal, para a cela, é pior do que a que ele estava. Quando ele estava preso, ele estava no presídio, assinou esse termo de confidencialidade com o Supremo Tribunal Federal, saiu do presídio e foi para a sede da superintendência em uma sala especial, com o objetivo de negociar a delação premiada dele. Com certas regalias. Com certas regalias. Uma sala parecida com a que Jair Messias Bolsonaro ficou na sede da Polícia Federal. Tinha um espaço exclusivo ali para ele, com cama, com um certo conforto, porque ficava nessa ala especial na sede da Polícia Federal. O que aconteceu? Depois da rejeição da delação premiada dele, a polícia pediu a transferência dele para o presídio, mas enquanto não aceita, pediu para uma cela comum dentro da PF, ou seja, numa situação pior de estrutura do que ele tinha na cela especial. Então, diante desse cenário, a defesa dele solicitou ao ministro André Mendonça que, se é para ficar assim, ele prefere voltar para a Papudinha, que tem também um esquema melhor de conforto em relação a uma penitenciária normal e a sede da superintendência nessa cela comum. Então agora o ministro André Mendonça vai analisar os dois pedidos, um de transferência dele dessa cela comum da PF para a Papudinha e o outro feito pela Polícia Federal de transferência dele dessa cela comum para o Presídio Federal, que é um cenário pior para o Daniel Vorcaro, que ainda tenta convencer a Procuradoria-Geral da República de que a delação dele para em pé. Tá aí então, meus queridos. Eita, é a mesma situação da Deolane, né? A gente estávamos falando da prisão da doutora Deolane Bezerra. Imagina essa galera acostumada no luxo, hein? Ao se ver numa cela, imagina essa galera acostumada no luxo, ao se ver numa cela fedorenta, numa cela fria, né? Em poucos metros quadrados, sem ver a luz do sol. A gente que trabalha com produção de audiovisual, né? Quem trabalha em rádio, a gente fica muito tempo confinado, né? Às vezes a gente pega uma jornada grande, né, de estúdio, e eu fico louquinho, né? A cada folguinha, né, eu tenho que ir lá fora, dar uma respirada, né, pegar um pouquinho de sol, né, vitamina D. Imagina a pessoa detida, né? O que valeu? Então, você que tá aí sofrendo, tá com aluguel atrasado, né? O seu João já mandou mensagem cobrando e você tá aí, né, na luta, né?
a tua vida ela é mais valiosa do que muitos milionários desse país, milionários aí que afundaram, né, as suas vidas, porque é aquela velha história, né, sempre o dá, sempre quer mais, nunca estão satisfeitos com o que tem aí nas mãos. Presta atenção, aqui, reportagem chegando para você. Deputado Luizinho Goebel destaca a liberação de 450 mil em recursos para a reforma da unidade de saúde em Castanheiras. O recurso na conta da prefeitura está atendendo então o pedido do vereador Ronaldo dos Anjos. O deputado ele liberou 450 mil para a reforma da unidade de saúde Albino Alves da Silva no município de Castanheiras. O recurso já está na conta da prefeitura. A ação foi anunciada pelo parlamentar em vídeo divulgado nas redes sociais, onde reafirmou seu compromisso aí com o município e com os investimentos na área da saúde. A gente sabe muito bem que o deputado é aqui da região, ele tem recursos, né, liberados aqui na nossa região, e aí só mostrando mais uma vez, né, que o deputado está atuando firmemente em todo o estado de Rondônia. Tá ligado aqui na programação da Terra FM, sejam bem-vindos. Daqui a pouco tem uma programação musical muito legal para você que acompanha aqui o nosso jornalismo, nosso Jornal da Terra. Está ligado aqui nos 89.9 da Terra FM. E o TSE entende que o uso eleitoral de igreja é abuso de poder. Decisão envolve a ex-prefeita de Votorantim, São Paulo, seu então vice e um ex-vereador aliado, conhecido como Pastor Lilo. Presta atenção nessa reportagem direto da Revista Oeste. O Tribunal Superior Eleitoral manteve por unanimidade a condenação da ex-prefeita de Votorantim, do interior do estado de São Paulo, Fabíola Alves da Silva, do PSDB, seu então vice César Silva, do PSDB, e do ex-vereador Alisson Andrei Pereira de Camargo, conhecido como Pastor Lilo, do MDB, pelo uso de um culto religioso para promover candidaturas nas eleições de 2024. O acordão foi publicado na última segunda-feira, dia 18. O ministro Antônio Carlos Ferreira manteve o entendimento do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo de que houve o uso da estrutura da Igreja do Evangelho Quadrangular para fins eleitorais. Segundo a corte, embora não haja tipificação autônoma de abuso do poder religioso, a utilização da estrutura e da autoridade religiosa pode configurar abuso político ou econômico quando há o desvio de finalidade e impacto na igualdade do pleito. O tribunal destacou que o culto teve inegável caráter eleitoreiro e citou falas do líder religioso que, segundo os ministros, demonstraram mobilização explícita em favor das candidaturas. Durante o evento, o pastor afirmou que a igreja possuía um projeto de eleger dentro dos municípios e que havia um desafio de elegermos 120 vereadores neste ano, nesta eleição. Segundo o acordão, o pastor do culto também declarou: a igreja quadrangular aqui de Votorantim, nós estamos fechados com o pastor Lilo. Além disso, o Tribunal Superior Eleitoral destacou a convocação feita aos fiéis para a votação. A partir do dia 16, nós vamos trabalhar muito. Tá aí, meus queridos, não é perseguição à igreja evangélica, né, mas se torna estranho, né, quando utilizam o púlpito que é destinado a se levar mensagens de fé, mensagens de esperança. A igreja evangélica, a igreja católica, as religiões, no modo geral, promovem, né, a paz, promovem aí o amor. Isso faz parte, né, da nossa estrutura, da nossa formação, né, como sociedade. Né, o Brasil, na nossa América Latina, as Américas, né, nós somos, de uma certa forma, nós temos, né, na nossa formação o cristianismo aí como base, e isso é importante. As igrejas promovem um trabalho belíssimo. De repente, receber a visita de um
pré-candidato, até citar o nome, mas não citou o nome do outro, mas o outro também não foi na igreja. Aí eu também acho até interessante, né? Agora, de repente, dar oportunidade para a pessoa pedir voto, ou até mesmo, né, ficar incentivando os fiéis a votarem em um candidato em que o pastor está fechado, isso é realmente estranho, né? Realmente bem complicado, e essa situação também ela divide, né? Eu até penso que a igreja evangélica, do modo geral, deveria ter um representante, né? De repente, na sua cidade, um representante das igrejas evangélicas dentro da Câmara, por exemplo, de vereadores, não é? Na Assembleia Legislativa do Estado, e enfim, aí a gente tem as bancadas também, né? Na Câmara Federal, no Senado Federal. Enfim, para você ligado aqui na nossa programação da Terra FM, agradecendo o seu carinho, agradecendo aí a sua audiência e também paciência. Lembrando que você pode se inscrever, ativar as notificações no nosso canal do YouTube, e eu preciso cuidar, né, dessa tosse, né? Se eu ligo o ar-condicionado, eu começo a tossir. Se eu desligo o ar-condicionado, eu fico incomodado, porque daí começa a ficar calor. É né? Tem que achar aqui o ponto de equilíbrio. Beleza? Para você ligado aqui na programação, em Rondônia são 8 horas e 2 minutos. Muito bom dia para você acompanhando o Jornal da Terra. Estaremos de volta segunda-feira, a partir aí das 7 horas da manhã, pelo horário de Rondônia, às 8 pelo horário de Brasília. Agradecendo os nossos patrocinadores e também os nossos ouvintes. Muito obrigado aí pelo carinho, pela audiência de todos vocês. Valeu, Rondônia, valeu, Brasil! Você ouviu Jornal da Terra. Você por dentro de tudo o que acontece em Rondônia, no Brasil e no mundo.